Hora de bate-papo esportivo, hoje com Guilherme Pereira. Gui, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Globo. Muito obrigado, Renato, uma honra estar aqui. E justo nesta quarta-feira, uma quarta-feira de muita emoção e de muito VAR na Copa do Brasil. Uma quarta-feira digna de quartas de final de Copa do Brasil, muita emoção. A gente vai mostrar aqui para vocês os resultados dos jogos de hoje. Foram 4 jogos, estão classificados: Grêmio, Internacional, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Uma quarta-feira com tanta emoção, né, gente? Tinha que ter estádios lotados e foi o que aconteceu. Muita gente pelo Brasil assistindo futebol. Destaque para Arena Fonte Nova, 46.663 pessoas, maior público do estádio desde a reinauguração para a Copa de 2014. E aqui no Maracanã, quase 70 mil pessoas, o maior público do ano no futebol brasileiro. E a gente começa mostrando os gols, então, de Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. O primeiro jogo foi 1-1, daí o Flamengo começou em cima, uma bola na trave, Lincoln, cruzamento do Everton Ribeiro. E aí no segundo tempo, o Flamengo abriu o placar. Linda jogada do Vitinho, pedalou, cruzou, o Everton Ribeiro ajeitou de cabeça e aí o Gabriel apareceu como um homem surpresa, fez o gol. Olha que linda jogada do Vitinho, pedalou e cruzou. Com esse resultado, o Flamengo estava classificado. Só que como no primeiro jogo, deu empate. Lindo lançamento para o Rony. E aí ele de frente para o gol, bateu e fez o gol de empate do Atlético Paranaense. E aí a gente foi para os pênaltis. Com 70 mil pessoas, o Flamengo tinha que ter caprichado mais. Dá só uma olhada. Diego bateu, o goleiro pegou. Vitinho bateu por cima do gol. E ainda teve o Everton Ribeiro batendo desse jeito. E aí o Atlético Paranaense, então, marcou. Bruno Gonçalves e o Bruno Guimarães, perdão. E aí o Atlético está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Agora a gente vai mostrar, olha só, Renato, o que aconteceu. 70 mil pessoas. E aí os jogadores do Flamengo foram para o meio do gramado agradecer a torcida. Vamos ver qual foi a reação da torcida do Flamengo. Uau, vaiados no estádio com quase 70 mil pessoas. Agora, Gui, vamos para o Clássico Mineiro. Todo mundo sabia que a missão do Atlético era muito difícil, tinha perdido o primeiro jogo por 3-0. Exatamente, muito difícil, né, Renato? É o clássico das Minas Gerais, mas antes de mostrar os gols, uma nota triste, uma notícia triste. Um torcedor do Atlético Mineiro sofreu uma parada cardíaca logo depois do primeiro gol do Atlético, foi socorrido, só que aí na ambulância, no caminho para o hospital, ele sofreu a segunda parada cardíaca e morreu aos 34 anos. Sentimentos do Jornal da Globo para todos os familiares e amigos. Vamos então para os lances do jogo: Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro começou em cima, olha só a defesa do Vitor, já salvando o Atlético Mineiro no começo. Só que aí o Atlético foi para cima, não tinha outra chance. Elias bateu, o Fábio pegou. E aí veio o gol, 1-0, o primeiro dos 3 que o Atlético Mineiro precisava fazer. Casares fez o gol do Atlético Mineiro. Pegou de primeira, bonito, no canto. E aí o Atlético continuou martelando, não tinha o que fazer. Só que o Fábio, como sempre, fechou o gol do Cruzeiro. Olha só essa defesa com a mão esquerda. E aí, ó, quando não foi o Fábio, foi o Dedé, quase em cima da linha. Bola na trave do Giovani, pancada na trave. Até que no finalzinho, um golaço do Patrick, pegou de primeira, fora da área, um golaço, só que não dava mais tempo. Foi 2-0 para o Atlético Mineiro, o Atlético precisava fazer 3 gols. O Cruzeiro, pela 4ª vez consecutiva, está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Se no Maracanã teve vaia para os donos da casa, dá só uma olhada na reação da torcida do Atlético Mineiro. Escuta, em Salvador deu Grêmio, mas parece que o personagem da noite não foi nenhum dos jogadores e sim o Renato Gaúcho. O Renato segura no carisma, né? Segura no carisma. Logo no começo do jogo, vamos ver o que aconteceu. Ele foi passar uma orientação para o Alisson e aí o Moisés ficou ali pertinho, olha só. Aí ele puxou o Alisson, colocou as 2 mãos no ouvido para o Moisés não escutar, o Moisés continuou pertinho e aí depois ele foi Renato Gaúcho, né? Me chama aqui, ó. Vem cá que eu te conto. Vamos para os lances.
Aí o Bahia também começou em cima, donos da casa. O primeiro jogo foi 1-1. Primeira defesa do Paulo Vitor e aí o gol. Olha só que golaço do Alisson. Como é bom ver jogada assim, né? Olha lá, ó, cortou o primeiro. Aí vem o segundo, ele corta o segundo. Bate no contrapé do goleiro. 1-0 Grêmio, classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Atlético ainda teve essa chance aí, ó, com o Gilberto. Mas a bola passou para... O Atlético não, perdão, o Bahia. Só que a bola passou por cima do gol. E em Porto Alegre tivemos a outra decisão por pênaltis da noite, é isso? Exatamente. E nesse jogo, Renato, a atuação do VAR foi muito importante. Vamos dar uma olhada como foi, então, Internacional e Palmeiras lá em Porto Alegre. O Inter fez o primeiro gol com o Patrick. Vamos ficar de olho no Patrick, viu, gente? A história dele nessa noite é bem legal, esse golaço aí, a bola desviou, passou por cima do goleiro Everton e o Inter fez 1-0. Lembrando que no primeiro jogo o Palmeiras ganhou por 1-0. E aí a primeira atuação do VAR, Felipe Melo invadiu a área e o Edenilson o derrubou. O juiz marcou pênalti. Só que depois o Rafael Trace, depois de consultar o VAR, anulou o pênalti. Isso aí já era a reta final do jogo. Aos 48, gol do Internacional, Vitor Cuesta. Só que aí de novo o VAR foi acionado. E o D'Alessandro, como de costume, reclamou muito, o juiz quase escorregou, deu o segundo cartão para ele, o segundo amarelo, foi expulso, muita confusão. Isso aí era o finalzinho do jogo. E aí, ó, o juiz marcou essa falta do Cuesta no Felipe Melo. Por isso, o gol, então, foi anulado. Decisão nos pênaltis mais uma vez. Gustavo Gomes bateu e o goleiro pegou. E aí o Patrick, ó, perdeu. Ele que tinha feito, era só fazer esse aí pro Inter classificar. Ele perdeu. Nas alternadas, Nonato fez. E então o Moisés chutou na trave. E o Internacional está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Patrick, como eu disse, fica de olho nele, porque no começo ele fez o gol do Internacional, tinha que fazer o pênalti, perdeu o pênalti, e aí ele colocou o seguinte nas redes sociais, vamos dar uma olhada. Depois do jogo, ele falou o seguinte, ó: hoje ninguém iria tirar a nossa classificação dentro de casa. Nem mesmo eu. Que bonito. Espirituoso. Foi espirituoso. Eu gostei do Patrick. Parabéns, Patrick. É esse aí. E o Palmeiras, Renata, que está muito bem no Campeonato Brasileiro, é o atual campeão brasileiro, muito bem nos pontos corridos. Não é assim quando é mata-mata. Desde 2016, o time disputou, foi para os pênaltis 6 vezes e perdeu 5. A fase do Palmeiras não está das melhores nesse tipo de jogo, quando é mata-mata, nesse tipo de competição. Agora, Gui, como é que ficaram então as semifinais? Quais são os jogos das semifinais do torneio? Acho que a gente tem aqui para mostrar, né? No telão a gente vai mostrar para vocês quais serão os jogos: Grêmio e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional, ou seja, nós podemos ter uma final de Copa do Brasil entre Grêmio e Internacional, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Os mandos ainda não estão definidos. Sorteio na próxima segunda-feira. As semifinais acontecem no dia 7 e no dia 14 de agosto, Renata. Então tá ótimo, Gui. Volte sempre. Muito Muito obrigado. obrigada.